Olá, 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 meus queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sempre em seus corações. Vamos continuando, né, nessa série, né, sobre o grande privilégio de ser cristão em um mundo que se esquece de Deus. Na reflexão anterior, nós contemplamos os chamados dos apóstolos. Vimos que Jesus escolheu os homens até então simples para uma missão extraordinária. Eles deixaram suas redes, seus projetos pessoais, a sua antiga maneira de viver para seguir um mestre. E fortalecidos pelo Espírito Santo, anunciaram o evangelho, né, que chegou até os dias de nós, anunciaram até os confins da terra. Talvez, para aqueles que estão acompanhando, talvez alguns de nós venhamos nos perguntar, ou talvez individualmente alguém se pergunte, né? Se os apóstolos morreram há quase 2000 anos, como a missão de Cristo continua viva até hoje? E essa é uma pergunta muito importante, até então, para, né, se perguntar. E a resposta está em uma realidade preciosa da nossa fé, da fé cristã, que chamamos e que é a sucessão apostólica. Quando Jesus enviou os apóstolos, né, ele não lhes confiou uma missão limitada ao tempo, tá, então, das suas existências. A missão da igreja, ela deveria continuar até o fim dos tempos. O próprio Senhor prometeu, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20, quando ele diz assim: eis que estareis convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos, né? Enfim, vamos variar aí da tradução. Percebam bem essas palavras. Jesus, ele não disse, né? ele não falou que estareis convosco por algumas décadas. Nem afirmou, estarei apenas enquanto vocês viverem, né? Até enquanto os apóstolos, seus discípulos vivessem. Mas antes ele declarou, até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até o fim das eras, enfim, como cada um queira entender. Isso significa que a missão da igreja, ela deveria atravessar séculos, alcançando todas as gerações. Como isso aconteceu? Os apóstolos compreenderam que era necessário transmitir a outros homens a missão que haviam recebido de Cristo. Por isso eles escolheram colaboradores, impuseram-lhes sobre eles as mãos e confiaram a eles a responsabilidade de ensinar, santificar e governar sobre o povo que até então é o povo de Deus, onde também estes também eram povo e faziam parte deste povo de Deus. Ou seja, governar e orientar as ovelhas de Deus, da onde eles também eram ovelhas. Muito profundo, pelo menos para mim. E é exatamente isso que vemos nas cartas do apóstolo Paulo, né? O apóstolo que mais escreveu cartas, o último dos apóstolos, e o que mais até então escreveu as suas epístolas, né? Paulo, ele orientou muito bem isso a Timóteo, né, que seu discípulo e seu filho amado, seu filho na fé, quando ele diz assim, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, o que de me ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam capazes de ensinar também a outros. Vamos observar a beleza desse ensinamento. Paulo transmite a Timóteo, Timóteo transmite a homens fiéis, e esses homens fiéis transmitem a outros homens tão fiéis quanto eles. Forma-se assim uma corrente ininterrupta de transmissão de verdade, de transmissão da fé cristã. E essa corrente, jamais ela foi rompida no decorrer da história. Ao longo dos séculos, os apóstolos foram sucedidos pelos bispos. Cada bispo recebe pela imposição das mãos e pela oração da igreja e de outros bispos a missão de dar continuidade ao ministério apostólico. E não é uma simples cerimônia.
não é apenas uma nomeação administrativa. É um ato de profunda espiritualidade, realizado pela ação do Espírito Santo. Por isso, quando falamos em sucessão apostólica, não estamos falando apenas de uma sequência histórica de pessoas. Estamos falando de uma continuidade da missão que o próprio Cristo confiou à igreja através dos seus primeiros discípulos, até então seus primeiros apóstolos. E é por isso que a igreja, até então, católica, ela conserva, desde os tempos apostólicos, o mistério dos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, um dos primeiros líderes, o primeiro líder, vamos dizer assim, da igreja. Até então, pela tradição, como o primeiro papa. Essa continuidade é um dos grandes tesouros da fé. Ela nos dá a certeza de que o evangelho ele continua ou deve continuar sendo anunciado até os nossos dias e posterior a ele, se Jesus Cristo não voltar hoje. E esse é o mesmo evangelho, deve ser o mesmo evangelho que foi proclamado, anunciado, declarado, né, e proferido pelos apóstolos. A doutrina, ela é essencial e ela é permanente e deve assim ser, deve permanecer sempre fiel aos ensinos dos apóstolos. Os sacramentos devem permanecer os mesmos, a missão a mesma, porque o Cristo permanece sendo os mesmos até a consumação dos séculos e posterior a isso. Ao longo da história, surgiram inúmeras correntes de pensamentos, ideologias, interpretações de diferentes pessoas, povos, enfim, gêneros, concernentes às Escrituras. Algumas desapareceram rapidamente, outras permaneceram por algum tempo. No entanto, a igreja, ela continua guardando e deve ser guardadora contínua do depósito da fé que foi recebida, entregue pelos apóstolos. Isso significa que os cristãos não devem estudar, refletir ou aprofundar a compreensão da palavra de Deus. Não significa que não devam fazer isso. Muito pelo contrário. A igreja ela sempre valorizou o estudo, a teologia, a razão iluminada pela fé. Mas todo esse aprofundamento e estudo precisa e deve acontecer em continuidade com aquilo que foi transmitido desde o princípio. É como uma grande árvore. Ela cresce, produz novos ramos, oferece frutos, mas ela permanece ligada à mesma raiz. E se cortar as raízes, a árvore morre. Também nossa vida espiritual precisa permanecer ligada às raízes apostólicas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vivemos tempos em que muitas pessoas desejam cristianismo sem compromisso, uma fé moldada apenas pelos próprios sentimentos, pelas próprias emoções, pelas suas próprias opiniões, pelos seus achismos. Entretanto, Cristo, ele nos chama a permanecer na verdade. A verdade nem sempre é mais fácil, nem sempre é mais doce. Às vezes exige convenção, exige renúncia, exige mudança de vida, de comportamento, de atitude, de ação, rever as ações, as atitudes. Mas uma coisa é certa, a verdade ela cura, transforma e liberta. Como o próprio Senhor ele afirma no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32, se assim não me foge da memória, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, por esta causa, por esta razão, enfim, procuremos conhecer cada vez mais a fé da igreja, leamos mais as Sagradas Escrituras, estudemos mais o catecismo, conheçamos mais a vida dos santos, aprofundemos os documentos do magistério, participemos da vida paroquial, façamos perguntas quando surgirem dúvidas. Quem ama a verdade não tem medo de aprender, e quanto mais conhecimentos temos do Cristo, mais o amaremos e mais fidedignos seremos à sua verdade e seremos a própria verdade por ele, através dele,
para anunciarmos e para que o homem veja em nós a transformação do Cristo, como já disse o apóstolo Paulo, né, que de fato seremos uma carta aberta, onde não só terão a nossa convenção, mas também haverá, né, o nosso antes e o nosso depois, e que, já disse em outra oportunidade, que aonde abundou o pecado, que superabunde a graça. Se desejamos seguir a Cristo, é necessário termos essa compreensão. Mas compreendamos, meus queridos, quão bela é a igreja e o Cristo que a fundou. Meus irmãos e minhas irmãs, a sucessão apostólica não é apenas uma realidade histórica. Ela é um sinal da fidelidade de Deus. Os homens passam, os papas passam, os cardeais, os bispos passam, os sacerdotes passam, as gerações passam, mas Cristo permanece sempre. E a missão confiada por Ele também continuará viva enquanto não chegar o fim dos tempos, e esta verdade confiada e esta missão está alicerçada e fundada na igreja. Isso precisa, espero que assim, encha os nossos corações, nos trazendo certeza, segurança e confiança. Não sejamos seguidores de meras ideias, não sejamos seguidores de meras filosofias, não sejamos seguidoras de pessoas humanistas, mas sejamos seguidoras de pessoas que foram e são de contínuo transformadas, não é, por esta verdade que é o evangelho do próprio Cristo e pelo próprio Cristo. Sigamos e olhemos para Jesus Cristo, que continua conduzindo a sua igreja por meio da ação do Espírito Santo. Que jamais percamos esta consciência, amemos a igreja, rezemos, oremos pelos pastores que conduzem esta igreja, pois é o Espírito Santo que os inspira, dentro das suas limitações humanas, como todos nós somos. Nós sejamos sustentados em nossas comunidades com a oração, com o serviço e com o testemunho de uma vida santa dos santos que dizemos devotar, santos dos quais viveram uma vida até então de renúncia e de entrega total como os apóstolos ao Cristo e entenderam completamente qual era a sua missão como igreja, em ser igreja, e como é estar e viver em Cristo, com Cristo, para a glória, louvor e exaltação do nome do Cristo. E eu rogo a mãe de Jesus, eu rogo a Nossa Senhora, que é mãe da igreja, e a São José, patrono da igreja, que interceda por nós, e que São Pedro e todos os santos apóstolos que intercedam por nós e que assim sejamos fortalecidos em nossa fidelidade e continuidade do ensino do Cristo. Que o Espírito Santo nos conserve e assim nos acenda, né, em nossos corações esta chama da verdadeira fé através da igreja deixada por Jesus Cristo. Vamos continuar no próximo? Na próxima parte entraremos, dentro do possível, na história emocionante dos primeiros mártires. Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Santa Perpétua, Santa Felicidade e tantos outros que nos mostraram como, que até então, né, a história vai nos mostrar como o sangue dos mártires se tornou semente desta igreja que é viva até os dias de hoje e continuará até a volta de Jesus Cristo, como até então ensinava Tertuliano. E esse será um dos momentos mais marcantes, acredito eu, da nossa série, tá certo? Desta série que iniciamos, não é, há uns dias atrás, concernente ao grande privilégio de ser cristão em um mundo que se esquece de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.